Oi, eu sou a Tina. Oi, eu sou a Júlia. E esse é o We Are to Fashion. Primeiras gravações desse novo cenário. O We Are to Fashion tá crescendo. Novidades. A gente gostou do novo cenário. Espero que vocês gostem também. Sim. Inclusive, se inscrevam aqui no canal do YouTube ou sigam a gente no Spotify e em todas as redes sociais. A gente é We Are to Fashion. Exato. Por favor, deem esse apoio porque faz muita diferença e a gente tem muitas ideias e muitos projetos para esse ano de 2026. Sim. E falando em 2026, eu sempre começo meu ano na NRF, que é o maior evento de varejo do mundo, que acontece sempre em janeiro lá em Nova York. Esse foi o 4º ano seguido que eu fui pra lá. E se falou muito em comunidade. Claro que assim, a palavra do ano foi, o tema do ano foi inteligência artificial, mais do que em qualquer um dos últimos anos, principalmente a inteligência artificial agêntica, mas a gente vai falar disso em outro episódio. Só que sempre tem esse contraponto, de conforme a gente vai ficando mais tecnológico, a inteligência artificial vai se tornando uma commodity que todo mundo começa a utilizar e começa a virar algo padrão, tudo que é de fato humano, a WGSN falou, human is the new luxury. Então tudo que é humano passa a ser luxo, porque a gente está se acostumando tanto com o tecnológico, que a gente volta muito para esse lado humano das comunidades, né? Eu acho que a gente já tá vendo esse movimento há algum tempo e agora ele é praticamente uma obrigação das marcas, essa criação de identificação e ser uma coisa humana, simples e quanto menos arquitetado, melhor. E eu acho que isso é uma consequência do que a gente já falou em alguns episódios, que é o fazer o sentir e a compra vai ser uma consequência, né? Eu acho que o que mais envolve o marketing de comunidade é se sentir envolvido com alguma coisa, fazer parte e se identificar com um lifestyle ou com uma ideia, e aí aquilo fazer você querer participar daquela marca. Exato, e eu acho que assim, desde que surgiram essas tecnologias super avançadas como a inteligência artificial, todo mundo ficou meio que nessa corrida de como que eu posso fazer parte disso, como que eu pego esse bonde andando para não ficar para trás. Só que até uma coisa que a gente veio falando lá na NRF mesmo foi essa questão de menos sobre time to market e mais sobre time to meaning. Tô falando expressões em inglês, mas são referências de pessoas que disseram essas expressões, que é menos sobre isso do a gente precisa ser o mais rápido, a gente precisa ser o mais eficaz. Então essa coisa do time to market, tipo, quanto tempo vai levar para isso ficar pronto e isso de fato tá na ponta pro cliente e tal. E muito mais sobre o time to meaning, o significado que você vai criar para o seu cliente, o que você está oferecendo para além do produto, o que você está oferecendo a isso, para não ser uma mera audiência da sua marca, e sim, de fato, pessoas que lutem pela sua marca, né? Tem um curador lá da viagem que ele sempre fala, se a sua marca morresse, se tivesse um velório da sua marca, tipo, seus clientes estariam lá? E eu acho que é meio sobre isso, sabe? Do envolvimento emocional para além do transacional mesmo. E eu acho que esse sentimento de pertencimento e as pessoas quererem participar de algo, ele mudou totalmente as estruturas do jeito que as marcas estão se comunicando, né? Então, até pensando no marketing de influência, quanto a gente está dando valor a micro-influenciadores, influenciadores menores que constroem aquilo, essa comunidade e se relacionam com as pessoas que interagem e seguem a pessoa. Eu acho que isso muda muito, principalmente também no jeito que as marcas comunicam. A gente falou também agora no final do ano das campanhas de Natal, tem muita coisa que fala sobre o que eu sinto quando eu vejo aquela campanha, e não sobre, nossa, que lindo aquele produto, quero comprar um também. Eu tô acompanhando muito aquela viralização da bolsa do Trader Joe's. E isso pra mim, é a tradução do que é um marketing de comunidade. É uma coisa que é simples, não tem nada demais, mas quem está com aquilo, a gente sabe aonde aquela pessoa pertence, o que aquela pessoa consome, e aonde que essa pessoa, pra onde ela viaja e do que ela tá, no que ela tá envolvida. Pra mim isso é E na mesma linha, até a minha irmã tava falando sobre isso, que uma das lojas mais,
hypadas do momento lá em questão de experiência de loja mesmo em Nova York é a Lululemon, a do Soho. Porque eles fizeram várias pequenas inserções na loja sobre comunidade, enfim, de conversar mais com a pessoa que tá ali, que fazem muito sentido, assim. Então, eles têm um quadro ali com foto das pessoas usando a roupa e de atividades que vão ter no bairro. Tem várias frasezinhas na hora de entrar no provador, do tipo, você vai ficar bem nisso, let's take things personal. Enfim, eles colocam várias inserções ali muito legais. E aí ela comentou até daquela bolsinha vermelha da Lululemon, que principalmente as adolescentes, as pessoas mais jovens, começaram a usar como lancheira pra escola, como bolsa pra, enfim, faculdade. Porque é isso, você tá comunicando algo, você tá comunicando um tipo de pertencimento ali. E o que você faz. Sim. Exato, aquela marca e aquela comunidade, assim. E é isso, acho que hoje é algo muito difícil de se fazer. Até um exemplo que eu gosto de dar. Ano passado eu estava muito inserida, assim, estudar e procurar mais sobre lugares que é isso, fossem sobre comunidade, pertencimento e terceiros espaços, que acho que a gente pode falar sobre isso daqui a pouco. E aí uma amiga minha, suíça, me indicou um café da Alemanha que chama LAP, que significa Life Among People, então vida entre as pessoas. Que ele surgiu literalmente com o propósito de unir pessoas. Então, tipo, o modelo do café é super simples, tipo, mal tem lugar pra sentar e tal, tipo, o cardápio é o mais simples possível, tipo, café preto, cappuccino e, sei lá, um matcha no máximo, porque a ideia deles é literalmente criar uma comunidade. E aí tá dando tão certo que, enfim, eles estão abrindo outras unidades e que as marcas estão começando a querer fazer evento com eles, porque eles conseguiram criar algo que muitas marcas não conseguem, que é uma comunidade engajada, né? É que eu acho que a ideia de criar uma comunidade, fazer a sua marca ter uma comunidade, parece ser simples, mas tem uma coisa que é uma coisa muito difícil, até se a gente for falar de um marketing mais tradicional, que é ser uma coisa verdadeira. Normalmente as marcas que tentam fazer isso, tentam estruturar de uma maneira forçada, entendeu? E eu acho que isso só funciona se for uma coisa verdadeira. E isso que torna muito difícil de dar certo, porque tem que saber o jeito que faz, e é uma coisa muito sutil e simples que acaba dando certo, tá vendo? Tipo, é um café. E eu acho que uma coisa que me chama muito a atenção disso é como são coisas completamente opostas. A aceleração, e a gente vendo agora na NFF, tipo, todas as marcas precisam de inteligência artificial. Isso não é mais um diferencial. Tipo, não é um diferencial. Exato. É sua obrigação ter AI no seu negócio. Mas, ao mesmo tempo, num outro panorama, a gente tá falando de conexões humanas e pessoas reais e problemas reais, sentimento real. Isso, pra mim, é muito oposto, porque eu acho que quanto mais a tecnologia avança, mais a gente precisa disso. Exato. E a gente entende que... Eu acho que antes era um medo. A inteligência artificial vai roubar nossos trabalhos. E hoje a gente sabe que ela não vai. Que não tem como. Que é impossível. Porque nós, seres humanos, precisamos disso. Precisamos da conexão humana. E a gente... Você falou muito do pertencimento. Nós precisamos nos sentir pertencentes. E eu acho que é aí que é a sacada que as marcas estão fazendo de dar isso para as pessoas, entendeu? E não as pessoas terem que buscar aquilo. Então... Falando da Lululemon, eu fui na loja lá no Soho, simplesmente abarrotada de gente, assim. Você vê como aquilo tem força, sabe? Sim. E a gente sabe que o preço é um valor alto, tanto para o mercado brasileiro quanto para o próprio mercado americano. E, enfim, não é sobre isso, entendeu? É sobre... Exato. Quem é a pessoa que usa uma legging da Lululemon e uma bolsa da Trader Joe's e o que ela faz, o que ela pertence. Sim. Então... Eu acho que a profundidade disso, ela vai ser maior quanto mais a nossa evolução tecnológica continuar. Eu acho que é uma coisa que vai crescer uma coisa com a outra. Exato. E até assim, nessa mesma linha da Lululemon, o Julian Schauer tava na viagem também, que sabe tudo sobre moda, luxo, enfim. E aí ele falou da Bandit Running, que eu não conhecia. Também não. Que é uma marca também voltada para esportes. Só que é isso, é muito sobre... a comunidade, o lifestyle em volta da marca. Então, pelo que eu vi, eles são originalmente do Brooklyn.
E eles têm agora uma loja no West Village, que ela tem só uma coleção cápsula, e o resto da loja é meio que essa vibe lifestyle. Então tem vários discos, enfim, coisas que estão relacionadas com as pessoas que fazem parte dessa comunidade que eles têm. Então é meio que isso, assim, não é sobre eu querer correr. E é isso, correr, tipo, não é sobre ser necessariamente a melhor roupa de correr, enfim. Sim. É sobre pertencer à comunidade dessa marca, sabe? Eu quero, até assim, tipo, levando para um extremo muito alto, né? Mas a Hermès, que é uma marca de luxo, as pessoas... a Hermès, a especialidade dela é couro. Mas ninguém vai na Hermès porque quer comprar a melhor bolsa de couro. Não. Vai na Hermès porque quer sentir esse pertencimento de estar participando ali daquela... Tudo bem que não é uma comunidade, mas... Enfim, daquele universo. Porque eu acho que a comunidade, lifestyle, tem muito sobre isso, né? Sobre a marca criar um universo ao entorno dela e não só puramente vender produtos. E aí, algo que eu acho muito interessante também da gente falar é que teve uma palestra que me provocou muito lá, que foi do Gary Vee, que era uma pessoa que eu já acompanhava antes, que é um especialista em mídia, ele tem uma agência, enfim. E essas palestras são geralmente super engessadas, né? Tipo, são pessoas que estão no mercado há muitos anos. E ele foi diferente de todo mundo. Ele falava assim, gente, vocês estão fazendo tudo errado, tipo, vocês não estão sabendo de nada. Não desse jeito, mas de um jeito bem provocativo. E ele falou, tipo assim, pra mim, toda pesquisa não vale de nada. Pesquisa do tipo, as pessoas estão satisfeitas com a sua marca, as pessoas estão fazendo isso, estão fazendo aquilo. Ele falou, tipo, pesquisa é meio que pro profissional de marketing escutar o que ele quer escutar. Só que ele falou, não tem como você medir amor, que seria, tipo, a métrica mais importante de alguém pela sua marca, sabe? Então ele falou, a gente se foca muito nessas métricas financeiras, enfim, mais práticas, né, que são importantes. Sim, claro. Mas a gente esquece de ter métricas emocionais. E até nesses eventos que a gente tem feito depois da NRF, sempre perguntam, tipo, quem aqui, tipo, sempre tem muitos varejistas, né, quem aqui tem algum tipo de métrica emocional no negócio, pra entender de fato, tipo, o valor emocional que você tem pro seu consumidor. Ninguém tem. Mas isso é uma coisa que eu já tenho visto, que tá até pra marcas de luxo. A Boff tem não sei se você viu, eles estão com um novo gráfico de métricas que entra o emocional e eles classificam algumas coisas do tipo assim, o quanto, além de pensar o quanto o seu consumidor estaria disposto a gastar na sua marca, o quanto ele tá atrelado emocionalmente a você. E a marca que saiu nesse relatório com mais apego emocional é a Chanel. O que eu acho que tem tudo a ver. Mas Sim, eram marcas só marcas de luxo. Tá. Que a gente fala de uma marca de luxo Chanel, é uma coisa que tem esse apego emocional, principalmente quem sabe é da história e tudo mais. E eu acho que faz total sentido. E uma coisa que você me fez pensar agora é o seguinte, as marcas estão trabalhando em estratégias de marketing de comunidade. Sim. Mas tem algumas marcas que nascem disso. Então, se a gente pensar numa marca tipo Sport & Rich, ela nasceu de tipo, do conceito da comunidade. Ela não criou isso, ela nasceu dali. E eu acho que isso vai fazer com que as marcas sejam cada vez mais nichadas. Sim. Então, não é todo mundo que vai conhecer, mas quem conhece defende e é fiel e só compra aquilo. A Sport & Rich, pra mim, é um exemplo disso. Você entra na loja, é um ambiente, assim, que não é uma loja comum, uma coisa qualquer. E vende coisas tipo um moletom, uma coisa com uma estética muito específica. E eu tenho visto muito isso também em algumas marcas que não são nem relacionadas com moda, como por exemplo, você foi na New York ou Nowhere? Não. Eu acho que isso também mostra uma coisa muito de comunidade, que, por exemplo, não é uma marca de, enfim, que a gente tá falando, né, assim, de moda, mas é uma coisa que, assim, você só consegue comprar em Nova York, certo? Então, uma pessoa que conhece aquilo, que é uma coisa nichada, que a pessoa foi lá e comprou. Eu acho que quanto mais isso for crescendo, as pessoas vão ficar mais, cada uma no seu quadrado, sabe? Sim. E você me fez lembrar, você falou da Sport & Rich, e eu lembrei da Glossier, que ela surgiu disso também. Ela surgiu de um blog, que era para as pessoas falarem, né, sobre as experiências delas com produtos, sobre pele, as dificuldades que elas passavam, dar dicas, enfim. E daí ela percebeu,
peraí, tipo... Por que não? Por que não, né? Começar uma marca baseado nisso, porque é isso, ela ia entendendo o que tava faltando no mercado, o que as pessoas estavam se incomodando nas marcas, o que tava dando certo. Então, no momento em que ela criou a marca, é como se ela já tivesse uma comunidade, né? Então, Sim, que nem exatamente. você falou, uma marca que começa pela comunidade. E eu acho que, querendo ou não, é uma grande felicidade você começar dessa forma, porque eu acho que o mais difícil é criar a comunidade, sabe? Você criar, de fato, também. pessoas que são fiéis à sua marca e que vão, é isso, falar sobre a sua marca e defender, enfim. Então, a partir do momento que você, né, nasce desse conceito, funciona muito. Isso que você falou do nichado me fez lembrar também uma marca que eu conheci lá, que eu ainda não conhecia, que é a Tecovas, que é uma marca focada em moda western, então é aquela coisa das botas. Bem específico. Muito específico, por isso que eu lembrei. Porque ela surgiu em Austin, no Texas, porque, né, enfim... Tudo a ver. Western. Só que ela deu tão certo e ela soube criar tão bem esse nível de comunidade, esse lifestyle, que as pessoas começaram a se apaixonar. Ele já tem, acho que 56 lojas hoje, ou seja, muita coisa em 10 anos. E aí eu achei muito legal que, assim, primeiro, eles... eu tanto fui na loja e uma pessoa recebeu a gente, quanto eu fui em uma palestra que tinha uma pessoa da Tecovas. E era uma palestra super pequena, assim, então foi uma ótima escolha minha, porque ninguém assistiu essa palestra, mas eu estava lá. E eles falam que o lema deles é Radical Hospitality. Então, pra eles é tipo a hospitalidade radical, assim. E é muito doido porque você sente isso quando você entra na loja. Porque a pessoa é super simpática com você e ela fala da marca com uma paixão. E pra celebrar os 10 anos deles, eles fizeram um evento em Austin, tipo, fecharam uma rua com um show e não sei o quê. E, tipo, obviamente todo mundo da cidade quis ir. Sim. Porque esse... É meio que esse o ponto, assim, de você criar uma comunidade. Você não precisa pedir pras pessoas participarem dos momentos com você, sabe? Mas olha como tem a ver. É numa cidade que tem a ver com a marca, que o show, que tem tudo a ver com o contexto, sabe? E pensando na loja... Eu acho que esse conceito do marketing de comunidade vai afetar também o espaço das lojas físicas. Sem dúvidas. Quando eu entrei na Glossier, eu me senti, tipo assim... Sabe, num lugar... Eu tava tão, assim, acolhida ali, vendo meus produtinhos. É muito lindo, né? É muito lindo. Tudo com aquela estética, aquele espelho. Dá vontade de ter tudo. Dá vontade de ter tudo. Tanto é que eu falei assim, gente, eu não sei o que eu quero, mas eu vou levar aquela caneca, porque é alguma coisa daqui. Não, e essa coisa. Inclusive, eu acho esse um ótimo exemplo de marca. Claro que assim, tem coisas que eles erraram, né? Tipo, até quando a Rhode foi vendida pra Elf, eu li uma frase no Substack que era tipo, a Rhode é tudo que a gente achou que a Glossier ia ser, mas que, enfim, não conseguiu e quem acabou conseguindo foi a Rhode. Então, sim, eu acho que em vários aspectos a Rhode realmente soube se destacar, enfim. Sim. Mas assim, não dá pra tirar o mérito da Glossier. Também porque essa parte do lifestyle, tipo, é isso, eles começaram há muito tempo com isso de ter moletom, de ter necessaire. Eu comprei, inclusive... Não, a necessaire, juro, é um must. Acho que foi... Não, eu comprei também um perfume, mas eu comprei uma capinha de AirPods. Tipo assim, gente, é tão lindo é isso, a estética da marca. E assim, você acha todo o propósito simples. Tão... Exato. Tão legal que você fala, ai, eu quero ter isso aqui, entendeu? É uma marca de maquiagem, mas pra mim tá tudo bem eu ter uma capinha com escrito Glossier. Eu acho isso muito legal. E então, mas é sobre o que representa. Porque, tipo assim, você vai comprar... Você não compraria qualquer coisa com qualquer marca estampada, entendeu? Então, isso eu acho muito legal. Só que eu acho que tem uma diferença entre a Rhode e a Glossier, que assim, não tô falando que uma é melhor ou outra, porque assim, sou muito fã da Rhode, inclusive em todas as comunicações que eles fazem, mas é diferente da onde da onde a marca nasceu. A Glossier nasceu de pessoas diferentes. A Rhode nasceu de uma inspiração única, entendeu? Exato. Então, eu também acho que é muito diferente, porque tem esse lugar do viral, do apelo da celebridade. Tudo bem, hoje as pessoas sabem quem é a dona da Glossier, mas ainda assim quase ninguém sabe, num nível, né, assim, global, enfim, meio genérico, de pessoas que não são interessadas pelo mercado de beleza, enfim. Então, eu acho que são coisas também totalmente diferentes, tipo, enfim, daí não vamos necessariamente entrar, enfim, né? Não vamos necessariamente entrar nesse mérito, mas eu acho que a construção de marca da Glossier foi muito genuína, sabe? Eu também acho. E foi muito, entrando daí em mais um ponto,
foi muito sobre cocriação, sabe? E eu acho que esse é um elemento da comunidade. Você chamar o seu consumidor para fazer parte da criação com você. Então, até a CEO da PacSun, acho, eu não sei se ela é CEO ou CMO, mas ela estava no passado também, ela falou muito sobre isso e realmente eles fazem isso ativamente, assim, de, né, dar a caneta na mão das novas gerações, do cliente, enfim. Eu tô falando da PacSun, mas eu acabei de lembrar de um exemplo da Abercrombie, que é muito bom e muito prático nesse sentido, porque a CEO tava lá, e a Abercrombie, assim, é um case, Sim, né? é um case. De alguém que morreu e de ressuscitou. fracasso e sucesso ao mesmo tempo. Exato. E ela falou, ela é responsável por essa grande virada da marca, e ela falou, eu percebi que a gente não tava escutando os consumidores. A gente só tinha jeans com botão. Você lembra disso? A Abercrombie é aquele jeans com botão, verdade. Sabe? Nossa, eu nem E lembrava aí disso. ela falou, gente, mas assim, a gente já perguntou se as pessoas preferem botão ou zíper? E aí, tipo, enfim, eu não sei qual foi o mecanismo de pesquisa que eles utilizaram pra entender. Os consumidores falaram que era zíper. Ela falou, as vendas subiram de uma maneira que nunca tinha acontecido antes. A gente nunca tinha vendido tanto jeans. Por algo simples, entendeu? Nem é algo genial de cocriação, de criar um momento específico, um motivo específico. Mas é isso. Tanto você pode criar momentos de cocriação com a sua comunidade, com o seu cliente, quanto você pode simplesmente passar a escutar e mostrar que você está escutando as necessidades do cliente, né? Mas é isso, a PacSun, ela tem muito esse movimento de querer saber o que dá certo, querer saber o que eles querem. Eles têm pessoas da geração Z até pra ir lá no conselho, que eu acho muito legal. Tinha isso no Algo Boss também. Porque é isso, acho que a comunidade, pra você se sentir parte, acho que você tem que sentir também que você tá fazendo algo, E você tá sendo sabe? escutado. Isso é uma coisa que faz toda a diferença. E talvez seja uma coisa simples como o botão virar um zíper, entendeu? Não é uma campanha incrível, genial, que vai, disruptiva. Eu escutei uma frase essa semana que é assim: às vezes a gente só precisa fazer pouco, mas fazer direito. É só isso, sabe? Sim. E eu tô vendo essa simplicidade se entrar, assim. Não é à toa que os conteúdos de TikTok, tipo vlog, tipo os que a gente faz, as pessoas têm muito interesse nisso, de uma coisa real, sem cortes, sem edição, numa conversa normal. E olhar aquilo e falar assim, eu me identifico com isso e eu quero aquilo que ela tá usando na hora que ela falou aquilo, sabe? Sim. Eu acho isso muito legal e eu realmente aposto muito nesse futuro da comunicação, nessa união de coisas totalmente opostas, que é o avanço tecnológico e a humanização do avanço tecnológico. Total. E eu acabei de lembrar que você tava falando também, né, esse impacto das comunidades na loja física. E uma provocação também que algumas pessoas fizeram é de o que faria uma pessoa atravessar a cidade para ir até a sua loja? Porque eu, por exemplo... fiz isso. Então, eu já fiz isso várias vezes, por marcas que eu realmente acreditava. Enfim, tem um produto específico, um sapato específico que eu queria, que isso, era lá em West Village, eu não tava perto de West Village, mas eu falei, não, eu faço questão de, tipo, mudar no dia. Eu fui em 7 Trader Joe's pra achar a bolsa. Entendeu? Então, e esse é o ponto, entendeu? Isso diz muito sobre o espaço físico que você tem, muitas vezes, do tipo, a Printemps, por exemplo. Não, aquilo você vai atravessar a cidade pra você experienciar aquele ambiente que é sem E uma coisa sobre a Printemps que eu fiquei muito, assim, encucada com o que eles falaram, que aquilo foi construído não pra ser uma loja, mas pra ser um lugar que as pessoas querem passar tempo lá. Sim. Isso é muito... É sobre isso. As pessoas não necessariamente precisam ir lá pra comprar. Mas você tá sentado lá num lugar maravilhoso, tomando um café e tem produtos incríveis por ali, entendeu? Eles disseram que eles não queriam ter essa cara de loja de departamento. Eles se inspiraram num apartamento parisiense pra, de fato, dar essa sensação de aconchego. E era um banco, o chão a loja, de madeira. Né? Exato. Eu não sei se o prédio inteiro era o banco, mas eu sei que aquele shoe salon, que é a parte... A gente tava falando lá, todo mundo é de varejo, as pessoas falaram, eu não sei se eu já vi um espaço mais bonito do que esse, um espaço de varejo mais bonito que esse. Eu acho difícil, viu? É realmente assim, sente e se fala, eu poderia ficar aqui 5 horas olhando pra esse espaço de tão belo que ele é. Mas é isso, assim, foi muito nessa intenção de
não parecer uma loja de departamento tradicional, tal qual uma Saks da vida que vimos aí no que deu. A gente tá vendo o que tá dando, né? né? E de fato esse espaço para passar tempo, assim, até uma coisa que eu venho falando também depois do NRF é isso de que a gente tá caminhando do share of wallet pro share of life, no sentido que você, marca, não deve mais focar só em o consumidor gastar o dinheiro dele com você, e sim você deveria querer que ele invista o tempo da vida dele com você, porque um dos nossos bens mais preciosos hoje é o tempo. Então assim, eu escolher passar o meu tempo dentro de uma loja, eu escolher passar meu tempo dentro de um carro para atravessar a cidade e ir nessa loja, é muito significativo. E a gente já falou sobre isso em algum outro episódio, que eu não lembro exatamente qual era o título, mas sobre como as marcas estão querendo penetrar em outros pontos da vida do consumidor. Então, eu sou uma marca de roupa. Tá, mas e a hora que a minha consumidora vai pra praia? E a hora que ela vai comprar um objeto de decoração? Onde que eu entro aí, sabe? Eu acho que isso também é sobre esse pertencer, tanto da marca pertencer à vida da consumidora, quanto a consumidora se sentir pertencente à marca. Total. E ainda sobre a loja física, uma coisa que eu citei rapidamente e eu queria retomar é a questão do terceiro lugar. Porque é um conceito que já existe há alguns anos, a gente já vem falando sobre ele, mas a WGSN trouxe super forte na palestra deles. É uma das palestras que todo mundo quer escutar, Sim. né? Porque eles trazem tendências, o tema eu acho que era o consumidor em 2028, então daqui 2 anos. E ela trouxe muito forte essa ideia do terceiro lugar. Porque o que é o terceiro lugar, né? É um lugar que não é nem a sua casa e nem o seu trabalho. É um terceiro lugar que você quer ir pra se entreter, pra conhecer gente, pra aprender alguma coisa. Então a gente tá falando muito... Claro que existem terceiros lugares independentes, mas será que a loja, uma loja sua, não pode se tornar um terceiro lugar? Você fazer uma versão diferente da sua loja, voltado para a comunidade, voltado para a experiência. Exato, porque a justificativa dela ali foi que a gente está vivendo um momento, isso, de muita ansiedade, de muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. A gente tem essa fadiga decisória de toda hora ter que escolher algo, tem muita opção disponível. Então a gente quer marcas que tenham um papel muito menos de vender e muito mais de orientar e curar. Eu acho que essa palavra curadoria tá também muito em alta. E eu acho que comunidade faz muita liga com a palavra curadoria, porque é isso. O que você cura pra sua comunidade, sabe? O que faz sentido pra essa comunidade? Eu vi uma ativação da Golden Goose, que eles, lá em Milão, que eles fizeram um pouco afastado, assim, em um bairro mais afastado de Milão. E era uma quadra de pádel. E aí tinha um café. E um lugar de personalização de tênis. Tipo assim, a pessoa ia lá, tomava um café, ficava vendo as outras jogar pádel. Sim. E talvez eu, pelo menos, não consigo ver um link direto entre pádel e um tênis da Golden Goose. Mas assim, era um lugar super gostoso, tipo um galpão grande que as pessoas iam lá. Você podia ficar só no café se você quisesse, tomando um café e lendo um livro. E eu acho que esse terceiro lugar talvez seja o X da questão. A sua loja ser esse lugar. Tipo, não tô falando que essa é a intenção da loja, mas você ter um espaço como aquele da Glossier, que as pessoas só vão lá pra conhecer. Sim. Elas só querem ver, entendeu? Às vezes eu saí de lá sem comprar nada, por exemplo, entendeu? Então, assim, eu só queria ver como é que era e o que eu ia sentir a hora que eu entrasse lá. Eu acho que é sobre isso. O que você quer fazer o seu consumidor sentir? Agora tangibiliza isso. Esse terceiro lugar talvez seja a tangibilização desse pertencimento. Sim. Eu amei a conversa. Eu poderia ficar mais horas falando sobre igual isso. Igual todos os episódios. Exato, igual todos a gente fala isso. A gente tem que começar a fazer episódio de 1 hora mesmo. Mas é isso, eu acho que é um tema, inclusive, que passa aqui por vários dos episódios que a gente já tinha feito, por isso que a gente escolheu focar um pouco mais, mas com certeza vai aparecer em vários dos próximos também. Sim. Até o próximo episódio.